Então, o que eu sempre falo é, usando o arquétipo lá da Mulher Maravilha, seja a Mulher Maravilha no teu trabalho, se assim você desejar. Mas quando chegar em casa, tira essa capa. Se permita ser servida. Só que para o homem servir a mulher tem que seguir o homem. E quando a gente fala essa frase, é uma frase muito polêmica. Por quê? Para a mulher seguir o homem, ela acha que ela tem que ser submissa. E submissa não é ser subserviente. São coisas diferentes. Então, submissão é quando eu entendo que o meu marido tem uma missão acima da minha. E qual é a missão dele? Ele vai desbravar, ele vai tirar um mato, ele vai tirar tudo que possa me machucar. Ele está me protegendo. Então, eu venho atrás porque eu sou muito importante. Então, a gente tem que se colocar nesse lugar de importância. Concordo. Eu sou uma mulher vulnerável, eu sou uma mulher mais frágil. E isso existe desde a época lá dos primeiros conquistadores. A mulher, quando ela engravida, ela procurava um homem que fosse mais forte, que pudesse protegê-la. Então, dentro desse contexto, dentro dessa genética, ela sempre vai ser uma mulher que vai seguir o homem para o homem servi-la com proteção. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar. E quando eu vejo muitas mulheres tomando e assumindo essa posição do eu sou assim, você tem que me engolir, ou é desse jeito ou não é, mete o pé, eu vou arrumar outro, aí eu vou vendo que muitas mulheres vão se despolarizando. E a maior causa da separação dentro dos relacionamentos é a ausência de admiração. Perdeu a admiração, perdeu o desejo, você vai rejeitar o outro. Aí você vai dizer o quê? Ele é incompatível, nós somos incompatíveis. Incompatíveis porque opostos vão se repelir. Opostos vão se atrair, né? Iguais vão se atrair. Caraca, mano, quando você fala a expressão isso é uma característica masculina, do masculino e tal, eu já usei isso algumas vezes pra explicar algumas coisas aqui. E aí, no caso, eu tava lidando com uma pessoa que fez assim... As pessoas reagem desse jeito, a maioria delas, quando não tem contato, né? Tipo assim... Por quê? É uma característica do masculino. Como se estivesse falando assim, isso é só do homem. A mulher não pode ter, como se estivesse sendo machista, né? Não é que não pode, tipo, gente, pode. Não, é que assim, característica do masculino. Parece que assim, nossa, o que é o homem trocar uma lâmpada, um exemplo? Por que isso é coisa do homem? As pessoas querem lacrar desse jeito, tá ligado? E não é nenhum momento tá falando disso, é só uma questão energética mesmo. Olha, vai olhar. Olha a porra de como que é os casais que dão certo há mais tempo, ou que têm relacionamentos mais saudáveis. Como que é a dinâmica? Como que é a dinâmica? Não é possível que a pessoa é tão cega e se faça de tão burra pra não querer entender. É ceder, né? A gente precisa ceder. Vai te fuder também. Meu momento, bebezinha. Pronto. A gente precisa ceder dentro do relacionamento, né? Então, o relacionamento não é uma imposição de certo e errado. É você entender realmente em que momento eu vou ter que ceder. Então, às vezes, eu vejo muito isso. E quando eu falo do meu relacionamento, que se eu tivesse tido o conhecimento que eu tenho hoje, eu com certeza não teria separado. Não sabe tanto de gente que fala isso, Rani. É entender que, por exemplo, dentro da relação afetiva, existem as 4 estações do ano. Essas 4 estações do ano existem dentro do relacionamento. Então, você conheceu a pessoa, é primavera. Tá naquele fogo do tesão, do sexo, é o verão. Depois disso vai vir o outono e depois disso vai vir o inverno. É a crise. É na crise que você sabe se a pessoa te ama de verdade ou não. Só na crise. Se ela está disposta realmente a ficar com você ou não. Então a gente vai passar por momentos de crise na nossa vida. E dentro do relacionamento não vai ser diferente. Então o que você precisa dentro desse contexto encontrar? Se eu estou no inverno da minha relação, ou se eu estou no outono da minha relação, o que eu faço para resgatar a paixão? O que eu faço para resgatar o verão? Preciso ter um banco de dados. Esse banco de dados é o que todas as vezes que eu gozei, eu tirei uma foto. Daquele momento que eu tô lá descabelada, daquele momento interessante. Todos os momentos felizes nosso. Então, quando eu digo pra mulher assim, cria uma linha do tempo. Eu, por exemplo, fiquei casada há 13 anos. Eu fiz uma linha do tempo do meu relacionamento. Quais foram os traumas e as crises que eu tive? Foram muito menores do que os momentos felizes que eu tive. Então, quando eu paro pra olhar isso, eu falo, opa, vale a pena eu investir nisso. Boa. Agora, se eu tô com uma pessoa que eu só tenho crise, que eu só tenho problema, e eu não tenho momentos bons, eu tô escolhendo viver em sofrimento.
Então a gente tem que parar pra fazer essa análise e não ficar vivendo a vida de qualquer forma. O relacionamento, todos os relacionamentos no geral, é a gente ter fazer essa percepção e olhar e falar, isso me faz bem, isso não me faz. E entender por que a pessoa se comporta dessa forma. Porque quando a gente repele, a gente não tá repelindo o outro, a gente tá repelindo o comportamento do outro. Mas por que a pessoa tá se comportando dessa forma naquele momento? N situações podem ter acontecido ali. Ele pode ter se despolarizado, como a gente falou. Então, quando você conheceu, ele estava com uma energia feminina, depois ele mudou para masculina, você não entendia disso, você se manteve na mesma energia. Então, quando eu sei, o que eu faço? Baixo a minha guarda. Baixo a minha guarda, cedo um pouco mais, ou elevo um pouco mais. Então, a gente tem que aprender a ter essa dualidade, essa contradição. Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube para nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais para vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto!